E o Senhor tocou no meu coração. Eu conversei com o pastor Alberi nessa manhã. Eu disse: pastor, traz um estudo, por favor, porque nós temos um lema na nossa convenção, Estatuto da Assembleia de Deus Madureira, que é unidade, hierarquia e disciplina. Então hoje eu quero que você abra o seu coração e preste bastante atenção, porque o pastor Alberi vai nos ministrar, à luz da palavra de Deus, esse tema para o bom andamento da obra do Senhor: unidade, hierarquia e disciplina. Você pode aplaudir Jesus pela vida do mestre Alberi Araújo? Passa aqui, pastor. Glória a Jesus. Paz do Senhor para a igreja. Glória a Deus. Já o pastor Maico anunciou o nosso tema, né? Mas antes da gente entrar diretamente nesse tópico, uma introdução para a gente entender o porquê disso. Como eu sempre digo, o estudo é diferente da pregação. E nós, como pentecostais, a gente gosta muito daquela coisa rápida, emocionante, coisa de Pentecoste, né? Por isso que alguns não gostam do culto de ensino. Porque o culto de ensino você tem que pensar, usar a cabeça, a inteligência que Deus te deu, raciocinar, questionar e buscar entender as respostas. Então requer um pouco de esforço. Então é importante acompanhar todo o pensamento, toda a sequência. Aqueles que gostam, anote alguma coisa, isso te ajuda a assimilar as coisas. Em Isaías 53, verso 11, uma profecia sobre Jesus, o profeta disse aí sobre o Messias: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Profecia sobre Jesus: verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então essa verdade, todo trabalhador deseja ficar satisfeito com o resultado do seu trabalho. Creio que ninguém trabalha, seja na obra, seja na sua vida secular, particular, ninguém trabalha sem a expectativa de se sentir satisfeito, conquistar, se sentir realizado. Então o profeta falou do próprio Cristo, que iria ver o fruto do trabalho da sua alma e ia ficar satisfeito. Então todos nós queremos bons resultados e grandes resultados na obra. E para isso ser possível, é necessário então várias coisas, onde entra nesse tema. É necessário, para você ter êxito, sucesso, enfim, atingir seu alvo e fazer um bom trabalho, de ficar satisfeito com o resultado, é necessário ser intenso, ser efetivo, ser capacitado, ser hábil naquilo que você faz. Então isso requer trabalho e esforço. Acima de tudo, é necessário ser fiel àquele que é o cabeça da igreja, que é Cristo. Ser fiel à sua palavra, ao Espírito Santo, e ser fiel à igreja, que é o corpo de Cristo. E é onde muitos pecam e dizem: eu não estou aqui para agradar a homens, mas a Deus. E é impossível agradar a Deus se não agradar e não servir bem a igreja, que é o corpo de Cristo. Então o objetivo é fazer um bom trabalho, uma boa obra e alcançar boa recompensa. Todos nós almejamos ouvir do Mestre naquele dia aquelas palavras da parábola do semeador, Mateus 25 e 21. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então todos trabalhamos com objetivos: fazer a obra de Deus e receber recompensa. Uma coisa que às vezes está errado, que as pessoas pensam: não fazemos esperando ganhar nada, não precisa. Errado, todo trabalho você tem uma recompensa. Até o Pedro um dia disse: Senhor, nós que deixamos tudo para te servir, o que nós vamos ganhar? Está em Mateus 19. O que vamos ganhar? E Jesus disse: olha, você vai receber 100 vezes tanto e por fim a vida eterna. E sendo eles judeus, os primeiros apóstolos, disse: vocês ainda vão se assentar em 12 tronos e julgar a nação de Israel. O que é isso? Uma recompensa.
Porque às vezes quando a gente é cobrado, a gente pensa, estou aqui só para ser cobrado. Não. Nós trabalhamos e temos a expectativa de uma recompensa. A Bíblia fala de galardão, que é prêmio, que é recompensa, ou coroa, que é tudo sinônimo da mesma coisa, galardão, recompensa, pelo trabalho prestado. Essas pessoas às vezes confundem, porque tem uma palavra de Jesus que falou sobre o amor e coisas assim, que nós devemos fazer, amar até os nossos inimigos e não esperar nada em troca, mas na mesma palavra que diz isso, também diz que teremos um galardão da parte de Deus por causa disso. Então vê que todo trabalho tem sim uma recompensa. Então o Senhor disse para Pedro assim, e Apocalipse 22:12, Jesus disse, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E 1 Coríntios 3 tem aquela história, onde toda a obra do crente, da igreja, será julgada. Obra de ouro, de prata, ou pedras preciosas, madeira, palha e feno. 3 classes de obra que serão aprovadas e 3 que serão reprovadas. Então veja bem, qual é o objetivo? Fazer a obra, ficar satisfeito com o resultado e alcançar da mão do Senhor as bênçãos, tanto aqui na vida, nesta terra, como por fim na eternidade. Então, para que isso aconteça, é necessário seguir esses caminhos, esses passos, esse nosso lema da nossa convenção traz. Então, eu entendo que este lema da convenção, ela busca harmonizar as relações entre obreiros, ministros, membros, e esse é o objetivo sempre, para um bom andamento e bom funcionamento de tudo. Então isto é de fundamental importância. Então, para a gente entender isso, primeiro um conceitozinho rápido aqui, do que isto quer dizer cada palavra desta. Unidade, hierarquia e disciplina. Um conceitozinho rápido de cada um, senão a gente não entende com a devida profundidade o que isso quer dizer, tá certo? Primeira coisa, unidade. Unidade é aquela qualidade ou estado de ser um ou de ser único, que não pode ser dividido. Então, unidade fala disso. Hierarquia quer dizer organização fundada sobre uma ordem de prioridade entre os elementos de um conjunto ou sobre relações de subordinação entre os membros de um grupo, com graus sucessivos de poderes, de situação e de responsabilidades. Aqui é necessário alguns esclarecimentos, que quando a gente vê alguém numa posição de destaque, a tendência às vezes é invejar, e quando fala fulano tem poder ou tem autoridade, falando meio em sinônimo essas duas, embora haja uma diferença, às vezes a tendência é criar uma resistência, dizer não, fulano quer mandar, fulano quer isso, é porque a gente tem uns conceitos errados. Precisamos entender que quando o pecado entrou na raça humana, corrompeu todos os instintos naturais que o Senhor deu. Então existe o chamado abuso de autoridade, que é o que alguns então temem e se ofendem e se arrepiam, tomam uma posição de autodefesa quando se fala em hierarquia, quando se fala em autoridade, em poder. Então o poder é aquela faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade por causa da sua posição ou força, mesmo que a pessoa não queira fazer, seja assim forçada então a fazer. A pessoa preferia não fazer, mas devido ao poder, à força que o outro tem, que obriga, então isso é o quê? Abuso da autoridade. E aí é que a gente às vezes tem resistência. Já a autoridade em si é a habilidade de levar as pessoas a fazer de boa vontade o que você quer por causa da sua influência e da sua postura pessoal, da sua posição pessoal, da sua influência pessoal, porque ele está incumbido de uma autoridade que foi delegada, então a pessoa tem essa facilidade. Então a autoridade é uma coisa e o poder forçado é o abuso da autoridade. E como isso acontece no nosso meio, em muitos lugares, então há tendência a resistir nessa questão de hierarquia. Hierarquia, então, é essa organização. E antes de falar organização de poder ou de autoridade, vamos falar de organização de responsabilidade, que no reino de Deus inverte o natural das coisas. Então, quando alguém está numa posição de autoridade na hierarquia, num degrau mais acima,
Logo, ele está com uma responsabilidade maior do que aquele que está em algum degrau, vamos dizer assim, para a gente poder entender mais abaixo na hierarquia, tem uma responsabilidade um tanto menor. Então isso a gente vê muito claro na igreja. O pastor presidente tem uma autoridade, tem uma responsabilidade sobre todo o campo. O dirigente de cada congregação tem uma autoridade numa área mais restrita, naquela congregação ou num departamento que ele atende. Como a obra cresce e uma pessoa não dá conta sozinha, ele precisa desses auxiliares em cada departamento, como hoje o pastor Marco terceirizou o serviço para mim. Ele está ocupado, o pastor está viajando, estou aí nessa posição de auxiliar do negócio, suprindo numa hora de necessidade. Aí depois vem a disciplina, que a disciplina é a obediência às regras, aos superiores, a regulamentos, a ordem, é regulamento, é conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos, o bom funcionamento das coisas. Então, disciplina é ter um certo regramento nas coisas, entender a posição, entender o horário, o tempo e as coisas, é ter uma vida regrada, disciplinada, dentro dos regulamentos necessários para que a coisa funcione. Então, veja bem, essa disciplina contribui ou ajuda a estruturar a hierarquia, que por sua vez mantém a unidade do corpo. Quando se quebra algum ponto desse, complica. Podemos até ilustrar assim o exemplo de hoje. Quando o pastor Michael me ligou e disse: pode falar sobre esse tema hoje à noite? E se eu dissesse assim: não, o pastor está viajando, ele que se vira. O que eu ia fazer? Ser indisciplinado, prejudicar a hierarquia do negócio e ia ferir a unidade do corpo, ia criar um... Então, quando um obreiro, alguém que está em alguma posição, em vez de exercer a sua função na área que lhe foi confiada, ele se rebela tomando uma posição contrária, ele está sendo indisciplinado, está prejudicando essa harmonia do negócio, a unidade, que vai ser ferida, e a unidade do corpo não pode ser de maneira alguma desfeita, porque ela tem princípios espirituais eternos fundamentais. Interessante nós entender que o próprio Deus que criou essas coisas, ele também respeita esse negócio. Então, na medida que nós trabalhamos em unidade, você vai encontrar muitas palavras na Bíblia falando disso. Uma só fé, um só Espírito, um só batismo, as palavras de Paulo e outras coisas. Mas nós vamos entender que esse negócio vem desde a criação. Se for olhar lá no jardim, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, Deus criou primeiro quem foi? Adão. E aí o Senhor disse para o Adão: ó, plantou o jardim, botou lá, estava ele cuidando do jardim, dos bichos e tudo lá, e o Senhor disse para ele: ó, daquela árvore tu não pode comer. Deus criou a Eva depois. E quem pecou primeiro? A Eva. E quando o casal caiu em pecado, com quem que Deus veio falar? Com a Eva ou com Adão? Entende a hierarquia? Entende a harmonia da coisa? Porque a resposta estava em Adão como líder, e a quem Deus deu o mandamento, e ele tinha por obrigação instruir a Eva, ensinar ela, e ela tinha a obrigação de obedecer a ele. Mas ela quebrou primeiro, fez ele pecar. Só que quando Deus veio, tem lá a palavra em Gênesis, que o Senhor diz lá, Gênesis 3:9, o Senhor vai e pergunta: Adão, onde tu está? Em outras palavras seria assim: o que tu andou aprontando? Então veja bem, o Senhor foi ter com Adão, não com ela. Isso é hierarquia. As coisas não estão bem na igreja, com quem que Deus vai cobrar primeiro? Do pastor presidente, porque a responsabilidade maior é dele. E você vai ver isso até nas questões dos profetas, no caso do Joel, os outros profetas menores ali, Oséias, Amós, eles dando bronca primeiro nos líderes. Por quê? Porque tem a responsabilidade maior sobre o negócio. Lucas 12:48, mas aquele que não o conhece, pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Aquele que não conhece as coisas. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido.
Então eu acho assim, como é contraditório quando algumas pessoas desejam muito posições elevadas na visão humana. Porque na visão do reino, Jesus disse assim: quem quer ser o maior, seja o servo de todos aqui. Então logo tem uma posição de destaque, como disse antes, não pense em posição de autoridade, pense que isso é um encargo de maior responsabilidade. E logo a cobrança, o juízo de Deus sobre isto será maior. É o que está aqui, será cobrado. Então, quando nós ferimos esses princípios, nós estamos prejudicando quem está acima de nós. E entendemos que a cadeia de autoridade, a hierarquia, vem do céu à terra. Romanos 13, toda autoridade é delegada por Deus, ela vem de Deus. Então, quando eu começo a ferir aqui embaixo, vai chegar lá em cima na cabeça, entendeu? Está prejudicando toda a obra do Senhor. Não é motivo de dar aleluia, vamos dizer misericórdia. Está entendendo? Unidade, hierarquia e disciplina, vê que essas coisas andam em conjunto, é quase inseparável. Achei muito interessante quando se criou isso na convenção, porque, vamos dizer, uma coisa está interligada com a outra. Muito que você fere, vamos fere a outra. E o corpo de Cristo, o andamento da obra, depende de tudo isso. Agora, um versículo extraordinário aqui que resume tudo isso, Romanos 12, 4 e 5. Diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E lá em 1 Coríntios 11, 14, Paulo disse: a natureza nos ensina. Ele faz na questão numa interrogação: porventura não vos ensina a própria natureza, assim por diante, forma a tradução. Então, se a natureza nos ensina, e ele toma o corpo humano para ilustrar, e eu disse que este versículo é extraordinário nisso aqui, eu acho que ele ilustra muito bem todos esses princípios que estamos falando, unidade, hierarquia e disciplina, porque no corpo humano isso é muito perfeito. Dizem os estudiosos que o corpo humano é a máquina mais perfeito. Claro, é obra da mão do Senhor, não tem como não ser perfeito. O pecado é que estragou, viu? A coisa realmente é absoluta, é perfeita. Então, quando ele diz assim, nós somos membros uns dos outros, ao mesmo tempo formamos um corpo, aquilo que eu estava falando antes da unidade. Então, a unidade, o indivisível, ao mesmo tempo existe a chamada unidade composta, as que dizem. Tipo assim, o número 1, a gente aprende lá na escola, lá nos primeiros anos, né? Nem me lembro mais. O número 1 é a unidade. Mas aí você tem um conjunto de 10, você tem uma unidade composta por 10, ou seja, uma dezena. Uma dezena, isso também ilustra a questão do corpo, corpo, alma e espírito, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja como corpo, nesse versículo, nós somos membros dos outros e ao mesmo tempo somos um só corpo. Tem alguns casais que estão abraçadinhos, outros estão aí, né? É interessante, né? Você enganchar o braço aí com aquele que está do seu lado, né? Você forma uma unidade com ele. Então no corpo de Cristo é mais ou menos, nós estamos unidos. Mas ao mesmo tempo nós somos indivíduos. É aí que está um grande desafio, complicada a coisa. Esta é a minha visão aqui, esse versículo ilustra muito bem, muito profundo isso aqui. A unidade, a hierarquia e disciplina. Então se faz necessário entender essa questão de unidade e união, que são essas coisas diferentes, parece às vezes a mesma coisa, mas união pode ser às vezes em torno apenas de um objetivo, alguma coisa, daqui a pouco se separa, acabou e tudo mais. Unidade é a sua posição em Cristo, tá certo? Isso faz a diferença. Então essa unidade de estar junto, ela dá crescimento ao corpo e obedece a essa hierarquia. Então quando Paulo ilustra isso, veja bem, ele diz que Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Se você entender, tudo no seu corpo, a voz, o olhar, o gesto, o reflexo, a atitude, tudo parte de uma ordem que vem lá do seu cérebro, lá da cabeça, né? Sistema nervoso central, lá está o comando aqui dentro, tudo aqui, parte tudo aqui da cabeça. Não acontece um movimento sequer, de um membro sequer do seu corpo, seja lá o dedinho do pé ou da mão, você não mexe com ele sem ser uma ordem da cabeça. Então quando Paulo ilustra isso,
Ao mesmo tempo, ele ilustra a interdependência que há entre os membros. Então, se nós entender que cada coisa está ligada, interligada, e obedece uma cadeia de comando, nós entendemos o que é hierarquia. Nenhum membro age no corpo separado do corpo. Me lembro de alguns tempos aí, até hoje tem umas sequelas aí, principalmente de grupos de louvor, de épocas atrás, tem até hoje por aí afora, né? Que eles não queriam estar ligados à igreja, eles queriam ser independentes, estar rodando por aí, sem estar ligado à igreja. Tem pregadores assim, que quer estar pregando, saindo pelas igrejas, pregar, fazer campanha, tirar oferta, mas não quer estar ligado, não quer ter um pastor sobre a vida dele, um ministério sobre a vida dele. Como é que alguém vai funcionar fora do corpo? Então vê que essa ilustração que Paulo nos dá aqui, diz que esse versículo ilustra muito bem esses três princípios: unidade, corpo, tem que estar ligado, tem que estar junto. A disciplina, ela não funciona por si só, nem fora de si. Então tem aquela vida regrada, disciplinada, dentro do padrão do corpo, né? Mantém essa unidade e essa hierarquia. Então, quando nós vemos essas três palavras, sem dúvida está muito bem ilustrado nessa questão aqui, certo? Nessa questão. É necessário estar ligado, ter a vida regrada dentro daquilo que é determinado, e entender que existe uma cadeia de autoridade, e entender que Deus, quando vai cobrar, também começa a cobrar de cima para baixo, né? Na cadeia de autoridade, de hierarquia constituída. Vê que quando Deus foi lá, a primeira coisa disse: Adão, onde é que tu está? O que andou acontecendo? O Adão se justificou dizendo: foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher diz assim: foi a serpente. E diz que a serpente era mais astuta entre os animais. Aí a sentença veio para todos eles. E aí que nós precisamos entender: a maldição do pecado caiu sobre Adão, caiu sobre a Eva, caiu sobre a serpente e sobre a terra, não escapou ninguém. Então nós precisamos entender isto, que quando Deus tem que tratar com a coisa, também não fica ninguém de fora. Começa pela cabeça, mas vai até o último lá embaixo, na escada da hierarquia. E às vezes a gente pensa: não, eu vou ficar tranquilo aí, só se realmente for inocente na coisa. Então Deus é fiel, verdadeiro e conhece. Então a unidade, eu falei antes assim, quando a gente dá as mãos, os casal que estão abraçadinhos, estão juntos, a unidade, e o casal também é outra ilustração. Jesus diz: os dois formarão uma só carne. Difícil nós entender, né? É dois, mas é um só ao mesmo tempo. Então quando fala de corpo e fala desta unidade, aí tem um negócio chamado diversidade. E aí que eu disse que fica o grande desafio de falar de unidade, hierarquia e disciplina, porque às vezes a gente pensa que tem que todo mundo pensar igual, fazer igual e agir igual. Impossível. Pelos anos que a gente trabalha aqui, como diz, desde antigamente, da primeira igrejinha ali embaixo, depois eu saí de Passapiranga, eu voltei, mas a gente é amigo e parceiro, pastor Isaac, pastor Ernesto, todo mundo sabe, desde jovem, não vou dizer desde menino. Então eles têm certa liberdade nas coisas assim para falar disso. Vocês acham assim que eu e o pastor Isaac pensamos igual? Você acha que ele concorda em tudo comigo, ou que eu concordo em tudo com ele? Não, de maneira alguma. Mas jamais eu vou ferir ele ou ele a mim. Então existe o que? Um respeito pelos pensamentos diferentes. E é muito comum a gente dizer assim: se fosse eu faria assim. Não é assim que todo mundo diz? Na vida do outro, na congregação do outro, no departamento do outro: se fosse eu faria assim. Claro que faria, você é outra cabeça. Aí que entra o desafio: como é que eu vou ter unidade no corpo quando há uma diversidade? E aí que está a riqueza do Evangelho. Diversidade de pensamento, diversidade de dons, de ministérios, de maneira de ver, de pensar. Cada um, como já diz, indivíduo, é único. E ao mesmo tempo eu tenho que formar um corpo e trabalhar tudo em harmonia. Então, se não houver respeito um pelo outro e reconhecimento do talento e da faculdade que o outro tem, ou também dos limites que o outro tem, a gente não tem harmonia. E o foco disso aqui é harmonizar as ações, as atitudes, todas as coisas, certo? Então o corpo ilustra muito bem, observe bem. Quando o seu corpo está bem, todos os membros saudáveis,
O seu corpo tem um bem-estar, você se sente bem. Agora, à medida que você ferir, por mais que seja o dedinho pequeno, e criar ali uma infecção, ou quebrar, ou sei lá, alguma coisa, o corpo todo vai sentir, isso é unidade. Aí Paulo diz assim: cada membro do corpo tem uma função diferente, mas é corpo, é membro do corpo. Então nós vamos entender isso, que nós temos essa diversidade de dons e ministérios na igreja. A Bíblia relaciona cerca de 21 dons e operações do Espírito. E lá em Efésios 6 diz assim que ele quer a operação deles em conjunto para aperfeiçoar a igreja, os santos do Senhor. Então, quando todos trabalham em conjunto e harmonia, respeitando a posição de cada um no corpo, isso é a autoridade, isso é a disciplina, isso é a hierarquia, é você entender a posição que cada um exerce e não interferir, se não for para ajudar e para cooperar. Não entre para tribular ou para prejudicar. Isso é entender disciplina, isso é entender hierarquia. Então, ter uma vida regrada, disciplinada, é entender seu compromisso, sua posição, sua hora para as coisas, hora de agir, hora de não agir, hora de falar, hora de ficar calado. É você entender a sua posição, ter uma vida regrada, disciplinada, dentro das determinações que vêm de cima. No momento que você respeita isso, você está mantendo também essa unidade do corpo todo. Então pensa sempre em algo maior, o corpo. A atitude que você vai tomar, vai cooperar com o corpo ou vai prejudicar o corpo? A palavra que vai sair da sua boca contribui para a unidade ou para a tribulação, para perturbar o negócio? Como é que está a disciplina da sua boca, da sua língua, das suas atitudes? Está contribuindo para a edificação? É que a Bíblia diz: não saia nenhuma palavra torta da sua boca, mas somente aquilo que for útil para edificar. Porque nós não somos indivíduos, mas somos membros de um corpo. E qualquer atitude, boa ou má, vai refletir no corpo. Qualquer testemunho bom ou mau lá fora, vai refletir no corpo. Qualquer expressão de murmuração, de rebeldia, vai ferir o corpo, sempre. E essas coisas que muitas vezes esquecemos. Na igreja de Atos dos Apóstolos, que a gente fala muito, exemplo da igreja primitiva, tinha todas essas coisas. Diz que eles tinham tudo em comum, perseveravam na união, na oração, na comunhão, partir do pão, tudo. Tinham tudo em comum. Como é que você manter um grupo daqueles se não houvesse disciplina, não houvesse ordem, não houvesse hierarquia na coisa? Quando a igreja foi crescendo e foi surgindo algumas dificuldades, o que aconteceu? Os apóstolos disseram assim: vamos eleger alguns homens, alguns varões aí cheios do Espírito, de graça, de bons testemunhos para atender essas necessidades do povo, e disseram assim: e nós, os apóstolos, vamos permanecer no ministério da palavra. Começou a hierarquia, a organização e o planejamento das coisas. Por que isso é necessário? Para não virar bagunça. E todo mundo tem que saber a quem deve prestar conta, e todo mundo tem. Na igreja e fora da igreja, observe que a vida é assim: você sempre tem alguém a quem você tem que prestar conta. Ah não, eu sou profissional autônomo, eu tenho uma empresa, eu tenho que prestar conta para o governo. Não tem. Tudo na nossa vida você tem que prestar conta a alguém. Na vida secular é assim, e na igreja não é diferente, muito mais ainda, porque ela é organizada desde o céu até a terra, né? Então você sempre tem que prestar conta a alguém. Os seus atos refletem na vida de alguém, você é membro do corpo. Então na igreja primitiva nós já aprendemos isso, quando os apóstolos disseram: vamos eleger varões com essas qualidades, para que executem essa obra, atendam os necessitados, as viúvas, e nós vamos permanecer na palavra. Então os apóstolos tinham uma autoridade, eles tinham uma responsabilidade. Eu falo junto porque vamos entender responsabilidade na visão bíblica, vamos entender aqui autoridade como responsabilidade maior. Então, autoridade maior, responsabilidade maior. Então, os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, os 12, que tinham então uma responsabilidade maior. Qual era a responsabilidade deles? Trazer as definições doutrinárias para a igreja, porque a igreja estava nascendo e não tinha nada escrito a não ser Velho Testamento, e agora o Novo Testamento, a Nova Aliança, precisava ser escrito. Eles nem sabiam, mas Deus estava usando eles
para escrever e trazer todas as diretrizes para a igreja que estava nascendo. Isso é hierarquia, isso é disciplina, isso é harmonia do corpo. Então, quando a liderança estabelece essas coisas, é para ajudar a funcionar e funcionar direito, porque um só não dá mais conta de todas as coisas. Como eu disse antes, o pastor está viajando, o pastor está viajando, o pastor Michael correndo e ocupado, liga para mim, quer dizer, aí vem outros. Você tem a sua função, o seu trabalho, tudo lá, porque o pastor não consegue mais, não pode, porque está a igreja, e quanto maior a igreja, mais gente precisa para fazer. O problema nosso, que às vezes a nossa vaidade diz, não, mas quem leva a honra lá é o fulano. Para com isso. Como muitos dizem assim, vice não aparece, não é assim? Bom, se a intenção é aparecer, aí ele está no lugar errado, né? Se a visão é só aparecer, está errado. Não, vê a visão de reino. Você acha que o pastor Isaac daria conta desta obra no porte que está, se não tivesse toda uma equipe de trabalhadores? Acha que o pastor Michael daria conta? Essa semana, que a gente teve ali a semana inteira, isso teria funcionado se não tivesse uma grande equipe trabalhando ali o tempo todo? Foi dessas coisas que Pedro disse, Senhor, o que eu vou ganhar com isso? O Senhor disse, eu vou te abençoar aqui 100 vezes mais do que tu deixou, e no céu ainda você vai ter o galardão, e esse é o maior ainda. Entendeu? Então a nossa honra e a nossa recompensa está nisso. Esquecer do meu nome, dá muito obrigado. E daí, irmão? Diante de Deus está tudo lá que você fez. Deus vai te abençoar com saúde, com provisão, vai te dar tudo lá, irmão. Seu muito obrigado que fez falta, daqui a pouco alguém vai lembrar e vai dizer, irmão, obrigado pelo teu trabalho, pela cooperação, amém? E eu vejo que o pastor Isaac, o pastor vai ter esse cuidado de lembrar, agradecer. Mas se não lembrou e não agradeceu, a correria, as coisas, não é desprezo, não é por causa, não. O importante é você saber a sua posição no corpo. Eu estou ali cooperando, isso é a harmonia da coisa, entendeu? Estão ali servindo. Então você acha que o galardão, vamos dizer aqui, é só do pastor Isaac, só do pastor Marco? Não, de cada um de vocês vai ter, cada um de nós vamos ter uma bênção, um galardão de Deus, porque cada um está fazendo a obra em conjunto. Então estar auxiliando é isso, e seguir a disciplina, que é então o regramento, as ordens das coisas, entender a hierarquia, que é o que? A posição que cada um tem, exerça, ocupe essa posição com gratidão, com sabedoria, seja fiel ali. Entenda que o corpo todo está dependendo dessa engrenagemzinha que é você ali. Se você falhar ali, vai prejudicar a harmonia do corpo, vai ter que mexer com alguém de outro lugar, vai ter que mexer em tudo para botar ali, para funcionar, e vai dar que nem uma máquina complicada. Quebrou a engrenagem aqui, falhou aqui, vai ter que tirar uma do outro lugar, vai ter que arrumar outra lá no outro, é aquele quebra-cabeça que tem fazer todo mês. É quando a pessoa não entende a sua posição no corpo, seu grau, vamos dizer assim, de hierarquia no negócio. Ou às vezes ele quer sair do lugar dele e interferir no que é do outro, não vai dar certo. Exerça bem o que foi confiado a ti, saiba que tu tem que prestar conta a alguém. Tem a história daquele centurião que foi ter com Jesus. Mas quando o Senhor Jesus disse para ele, eu vou lá na tua casa e saro o teu servo, aquele homem disse, não precisa o Senhor ir na minha casa, diga uma palavra daqui. E o que foi que ele usou? Ele entendeu o princípio da autoridade. Ele disse, porque eu sou sujeito a alguém e tenho pessoas sob as minhas ordens. Eu digo para esse vai, digo para aquele vem, e ele vai, ele vem, ele faz. Então não precisa o senhor ir lá. O senhor dá uma ordem daqui, aquele demônio que está lá vai sair. O que esse homem entendeu? O princípio de autoridade na pessoa de Jesus. Então entenda assim, na posição que você é colocado, você tem autoridade. Isso se chama autoridade delegada. Isso é hierarquia. Mas eu queria estar na posição do fulano, porque o fulano está mais lá em cima. Ele tem uma responsabilidade maior que a sua. Está disposto a arcar com as consequências? Tem condição de arcar com as consequências de um encargo maior? Você não está preparado, não almeja. E quem sabe quando estamos preparados? O próprio Senhor que nos capacita, Ele que sabe quando estamos e Ele nos confia. Então entender essas coisas é fundamental, porque isso traz harmonia no corpo. Quando essas coisas estão no devido lugar, cada um entende a sua posição, a sua função, a importância do seu trabalho. Isso que muitas vezes se fala em importância, mas às vezes numa visão humana e vaidosa. Eu quero ser importante, eu quero que me vejam, isso é vaidade humana. Quando eu falo assim, diante de Deus,
do compromisso e do corpo, você entende a responsabilidade, a importância do que você faz. O ambiente, o culto não seria o mesmo se não tivesse gente na música, gente na palavra, gente na direção, gente na limpeza, gente na recepção, cadeiras organizadas, som arrumado. Quer dizer, não seria o mesmo ambiente, não teria a mesma qualidade de culto se não tivesse cada um desses funcionando na sua posição. Isso é a hierarquia do corpo, gente. Quando um falha, prejudicou tudo. E a disciplina de saber o momento e o horário, a coisa certa de fazer, tem que ter uma vida disciplinada, que começa lá na sua casa, para você poder atender o compromisso na igreja na hora certa, no tempo certo, no momento certo, todas as coisas. Lembre-se sempre, quando um falha, o corpo todo vai ser prejudicado. E aí vem então a questão da unidade. Unidade é isso. Um falha, prejudica todo. Todos funcionam direitinho, todo o corpo está satisfeito. Foi o que o profeta disse: ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Aleluia. Então eu acho que isso também cabe ao pastor, cabe a você como líder da sua congregação lá que você dirige. Você vê que todos estão entendendo sua visão, seu trabalho, estão cooperando contigo, você fica satisfeito com o trabalho da sua alma, né? Você vê o fruto. Então pensa nisso. E a grande vantagem, como eu falei no começo, que a gente trabalha na expectativa de ver o fruto do trabalho e na expectativa de receber por isso. Aí você vai para o Salmo 133, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então quando a bênção está curta, a vida está complicada, seja na igreja ou seja na sua vida pessoal, dá uma olhadinha se a unidade não está sendo quebrada. Possivelmente é o que está trancando a bênção, a harmonia e o progresso nas coisas. Está atribulada a coisa na sua vida? Está atribulado na congregação? Está atribulado dentro da igreja? Possivelmente quebrou o princípio da hierarquia, da unidade, da harmonia do corpo. Porque o Salmo é bem claro. Como é que ele começa? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como orvalho do ervo, como óleo na cabeça do sacerdote Arão, né, que vai descendo da cabeça, terra. Olha aquele manto que tinha aqui, a orla das vestes, aquele manto, vai descendo esse óleo. Aí encerra dizendo: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Creio que isso ilustra quando nós buscamos esta harmonia do corpo. Alguma coisa está te inquietando no corpo, não está te sentindo bem no corpo? Nessa questão de disciplina, de hierarquia, da unidade, alguma coisa está te inquietando? Examine a ti mesmo, que a Bíblia diz: busca ver o que é, qual é a razão dessa inquietação. Procura tratar para que o corpo todo permaneça. Meu horário acabou, pastor Michael. Orar? Ficamos em pé. Ora, Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendizemos o Senhor nessa noite por sua graça e misericórdia, Senhor Jesus Cristo, e que o teu amor, Senhor, venha inundar mentes e corações, a graça, a unção e a virtude do teu Espírito Santo, Pai, venha agir na nossa mente, nosso coração, nossa alma, emoções, sentimentos, trazendo compreensão e aplicação da tua palavra para uma vida de perfeita comunhão, de harmonia e paz no corpo chamado igreja e contigo, ó Senhor. Que possamos, Pai, verdadeiramente sermos crentes fiéis, crentes em comunhão, crentes unidos, verdadeiramente um corpo neste lugar, para que o teu nome seja glorificado, o testemunho seja reconhecido, teu nome seja honrado, Senhor, pelo corpo chamado igreja neste lugar. Cobre com os teus sangue, cerca com tua glória, livra-nos do mal, ó Senhor Jesus Cristo, e que a tua bênção esteja sobre a tua igreja. A nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus pela vida do pastor Adeli? Glória a Deus. Tome assento, queridos. Obrigado, pastor.